Vamos lá, edital da Polícia Federal publicado, edital 2021, hoje é dia 15 de janeiro enquanto gravo este vídeo, e neste vídeo aqui eu vou analisar os cargos de agente e escrivão. Eu vou te dizer como estudar para agente e para escrivão, especialmente se você ainda tiver muito que remar, se você ainda tiver muita matéria para ler, se você ainda está atrasado na preparação, tem que escolher alguma coisa para deixar de estudar, não vai dar tempo de ver tudo. Esse vídeo é especialmente para você. Se você está adiantado, já conseguiu ver tudo ou quase tudo das matérias, meus parabéns, você é um candidato mais forte, mas aqui eu vou tentar ajudar também os desesperados. Então, vamos falar de estratégias inteligentes de como estudar. Você já está vendo aqui nessa tela, eu vou analisar os pontos, a quantidade de pontos que cada matéria teve no último concurso de 2018. Eu vou analisar o tamanho de cada matéria, comparativamente à quantidade de aulas que cada matéria tem normalmente. E a gente vai fazer uma análise interessante que é de pontos por aula. Quantos pontos para cada aula que aquela matéria tem? Quantos pontos você pode esperar para cada aula lida? Que é uma visualização interessante também para você comparar a quantidade de pontos que a matéria tem, o tamanho de cada matéria e tal. É um norte para você se guiar. Ok? Vamos falar também informações básicas sobre o concurso. Então, vou citar aqui detalhes de quantidade de vaga, os mínimos, quanto é que vale a discursiva, aquela coisa toda. E vamos falar também sobre os assuntos cobrados com mais frequência. Aqui eu trago o exemplo de estatística, para vocês verem que há muitos assuntos e alguns são muito mais cobrados do que outros. Então, vamos lá. Essa parte aqui é a mais interessante, mas vamos primeiro cobrir as informações básicas sobre o concurso, né? Eu vou tentar sair do meio do texto aqui. Pronto, agora eu estou aqui. Bom, a primeira coisa é que a gente tem a banca CESP e SEBRASP naquele esquema de certo e errado. Se você acerta uma questão, você ganha um ponto. Se você erra uma questão, você perde um ponto. É por isso que a pontuação mínima exigida para cada bloco, são 3 blocos, né? Eu vou voltar a falar disso daqui a pouquinho. A pontuação mínima para cada bloco é pequenininha. 6 pontos no bloco 1, 3 pontos no bloco 2, 2 pontos no bloco 3, por exemplo. Diogo, por que a pontuação mínima é tão baixa? Porque você pode, inclusive, ficar negativo, né? Já que você perde um ponto cada vez que você erra uma questão. Mas, enfim, aqui estão as quantidades de vagas. Nesse vídeo aqui eu vou falar de escrivão e agente. Em outro vídeo eu vou falar de delegado, então fica tranquilo, tem outro vídeo aqui no canal. Se ainda não tem, vai ter muito em breve. E 400 vagas para escrivão, 893 vagas para agente. Observe que a quantidade de discursivas corrigidas é muito maior, 1.200 para escrivão e 2.675 para agente. Quantidade muito grande de discursivas corrigidas. Se você tiver a sua discursiva corrigida, você está oficialmente aprovado, se tiver feito o mínimo, né? E pode vir a ser chamado, apesar de que a indicação é de que eles vão chamar 1/3 a mais de aprovados. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você tem que escolher um dos cargos. São todos ao mesmo tempo e está escrito no edital que você tem que escolher um. Você não pode fazer 2 inscrições, beleza? Não deixa para decidir depois, não. Você tem que escolher um já no momento da inscrição. Agente e escrivão, são 120 questões na prova objetiva e cada um deles vai ter uma dissertação de 30 linhas. A dissertação vale 13 pontos, ok? Está aqui do lado. Então você tem até 120 pontos na objetiva, mais 13 na discursiva. Esses 13 valem bem mais que 13 comparativamente à prova objetiva, porque ninguém faz 120 numa prova CESP, né? Então, você vai ter aprovados ali com 80 e poucos pontos e tal, então esses 13 pontos são ainda mais importantes. Eles podem fazer uma diferença, sim, entre você ser aprovado ou não. E tem que fazer o mínimo de 6,5 pontos na discursiva, 50%. Beleza? Critérios de desempate. Primeiro critério, maior de 60 anos. Segundo critério, a nota na discursiva. Isso aqui é para delegado, que é a prova oral. E o último critério é a prova objetiva. Tem mais um depois, mas se até aqui você não tiver se desgarrado do cara com quem você está empatado, você não desgarra mais, vocês vão ficar abraçados para sempre. Neste momento, então, voltamos ao cantinho. Ok. Bom, o que eu trago aqui nessa tela? Eu quero que você entenda uma coisa. Ponto não tem cheiro, especialmente em prova CESP, ponto não tem cheiro. Um ponto de informática vale um ponto de português vale um ponto de legislação especial é um ponto também. Mas a gente tem que levar em consideração quantos pontos você pode conseguir de cada matéria. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a prova é dividida em 3 blocos. O bloco 1 tem 60 questões
desse carrossel de matérias aqui, o bloco 2 tem 36 questões de informática e o bloco 3 tem 24 questões. Para a gente, são 24 questões de contabilidade geral. Para escrivão, contabilidade e arquivologia. Na última prova, como você pode ver aqui, foram 12 pontos de arquivologia e 12 pontos de contabilidade. Dividiram meio a meio, bastante sem criatividade, aí foram 12 pontos para contabilidade e 12 de arquivologia. Ok? Isso para a prova de escrivão. A gente da PF foram 24 pontos para contabilidade, porque contabilidade estava sozinho. Bom, você tem mínimos por bloco. Como eu citei anteriormente, você tem 6 pontos no bloco 1, 3 no bloco 2, 2 pontos no bloco 3. A pontuação muito pequenininha, mas o que está querendo dizer aqui é você não pode ficar negativo. Diogo, como é que eu ficaria negativo em informática, por exemplo? Tem 36 questões, se você errar mais do que 18, você fica negativo. Diogo, acertei 17, errei 19. Parabéns, sua pontuação é menos 2. Ok? Acertei 18, errei 18, sua pontuação é 0. 0 você está eliminado também, porque no bloco 2 você tem que fazer 3 pontos. Já não parece uma coisa tão tranquila assim, né? Mas fica calmo, fica tranquilo, a gente vai te ajudar a conseguir te ajudar a maximizar o ganho de pontos nessa prova. Beleza? Então vamos lá. A primeira análise, eu vou falar da prova de agente principalmente aqui, mas a mesma coisa vale para as duas. A primeira coisa é a quantidade de pontos que a gente teve em 2018. Informática, claro, está sozinha no bloco 2, teve 36 pontos. Português, 24 pontos, 24 de 60. O bloco 1 tem 60, português ficou com 24 pontos. 40% da prova aí do bloco 1 é língua portuguesa. Beleza? Você tem que estar muito craque. Diogo, o que eu faço para ficar muito craque em língua portuguesa? Quem me segue certamente já sabe a resposta, mas eu vou desenhar uma letrinha para você aqui. Questões. Para você ficar muito craque em português do CESP, você vai ter que fazer muitas questões CESP. Português é a matéria mais sensível ao estilo da banca. Você tem que estar muito bem na língua portuguesa para aquela banca. Treine questões. Divida por assunto e tudo mais. É importante falar uma coisa aqui rapidinho. Se você estiver na comunidade Estudo Completo, estudocompleto.com.br, você tem essa análise estatística aqui para todas as matérias, inclusive língua portuguesa. Então, fique atento também às matérias que são cobradas com mais frequência. Você não pode estar mal, os assuntos cobrados com mais frequência. Você não pode estar mal nos assuntos que são sempre cobrados pelo CESP, pelo amor de Deus. Beleza? Você tem isso aqui para português também, e isso está dentro da comunidade estudocompleto.com.br. Lá você encontra várias videoaulas minhas, tem essa análise estatística, tem cursos específicos para diversos concursos, inclusive para PRF, que você vai ter interesse depois da prova da PF também, vai querer dar uma olhada. Tudo disponível dentro da comunidade Estudo Completo. Nós somos mais de 1000 concurseiros lá dentro, trocando dicas, informações, participando das minhas lives e tudo mais. Ok? Então, continuando, língua portuguesa é a matéria mais sensível ao estilo da banca. Você tem que treinar muitas questões para ficar bom em português e é obrigatório que você fique bom em português. Depois a gente tem contabilidade, teve 24 questões no último concurso. Estatística, que é uma desgraça. Se você for ruim em exatas, é pouco provável que você aprenda a estatística em 70 dias praticamente aí. Então você vai ter que tomar uma decisão. Você tem duas opções com relação à estatística. Uma delas é largar, não estudar, abandonar essa matéria, e aí você vai deixar pelo caminho 10 pontos. Não é o fim do mundo, tá? Porque são 120 questões, você estaria brigando por 110, e os últimos aprovados no último concurso aí tiveram, 70 e poucos pontos, então não é nenhum absurdo. Mas melhor do que abandonar completamente é você pegar e estudar os assuntos cobrados com mais frequência. Por exemplo, e aqui de brinde para você, estatística descritiva é a favorita do CESP para a área policial, respondendo por 21% das questões. Lembrando, isso é uma análise estatística do passado, não é futurologia, beleza? Mas é um norte para você se guiar. Por falar do passado, regressão
é o segundo assunto cobrado com mais frequência pelo CESP, seguido de probabilidade e por aí vai. Entenda o seguinte, e é importante dizer também, aqui tem todos os assuntos de estatística já cobrados pelo CESP. Alguns caem na prova da PF, outros não. Diogo, por que você colocou todos aqui? Porque edital é edital, cursinho é cursinho, site de questões é site de questões, é uma desgraça. Cada um chama de um nome diferente os assuntos, então fica muito difícil para o Prof. Diogo eliminar, tirar daqui os assuntos que não caem. Mas você que quer ser aprovado, você vai olhar o edital e vai falar, opa, isso aqui cai, isso aqui não cai, e você vai cortar. Beleza? Você já é mais craque em estatística do que eu hoje, até porque eu, para passar no concurso de auditor da Receita Federal, não estudei estatística. Caía na minha prova, eu abandonei. Eu sempre fui bom em exatas, mas estatística estava muito difícil. Eu estava aprendendo, mas estava levando muito tempo para fazer cada questão. E aí eu não ia ficar 15 minutos para fazer uma questão e ainda podia errar essa questão. Então eu falei, não, deixa para lá. A expectativa era de 4 ou 5 questões de estatística. Eu abandonei essa matéria. Das 5 questões eu sabia resolver uma, chutei as outras 4 e acertei 3, porque eu sou sinistro. Por isso que eu sou auditor da Receita Federal, porque eu sou sinistro, inclusive no chute. Acertei 3 de 4 chutes, mas enfim, isso não é um caso, era coisa da ESAF. Estatística, 10 questões, vai lá, pega os assuntos cobrados com mais frequência. Marcados em laranja aqui estão os assuntos que respondem por 80% das questões. Veja que menos da metade dos assuntos respondem por 80%, menos da metade responde por 80% das questões. Isso é muito interessante para você não abandonar o troço completamente. Ok? Raciocínio lógico. Você vai ter que aprender. Também pode utilizar a análise estatística que está lá no nosso site, na comunidade Estudo Completo. Você pode usar essa análise estatística também, mas raciocínio lógico você vai ter que aprender pelo menos alguma coisa para poder garantir uns pontos aí. Não dá para abrir mão completamente de raciocínio lógico, tem coisas fáceis que você consegue aprender. Ok? Especialmente aqui para PF. Para PRF é mais difícil, para PF está tranquilo. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte. Nós temos aqui 5 matérias de 9, na verdade 5 de 10, porque aqui embaixo a gente tem penal e proc-penal. Metade das matérias respondem por praticamente todos os pontos. Você tem 104 pontos de 120 nessas 5 matérias. 104 pontos de 120 estão em metade das matérias. O que significa que penal, proc-penal, direito administrativo, direito constitucional e legislação especial, para fins de pontuação, são uma piada. E tem alguns que são umas piadas melhores do que outras. Nessa última coluna aqui à direita, você está vendo uma relação pontos por aula. Aqui na coluna aula você tem o tamanho, a quantidade de aulas de cada matéria. Essa quantidade de aulas é baseada em um cursinho. Eu entrei no site de um cursinho, olhei quantas aulas eles têm para cada matéria. Ninguém me viu fazendo isso, fiz escondido de madrugada. E aí eu anotei a quantidade de aulas para cada matéria, então você tem o tamanho de cada uma. E para comparar os dois dados, quantidade de pontos com quantidade de aulas, eu fiz essa terceira coluna que é pontos por aula. Quantos pontos você pode esperar para cada aula que você tem que ler dessa matéria? Em verde estão as melhores, em amarelo as medianas e em vermelho aquelas que são problemáticas. Por exemplo, penal e proc-penal juntos, na última prova tiveram 5 questões e juntos eles somam 12 aulas. Então uma relação muito ruim de 0,42 ponto para cada aula lida. Perceba que português é 1,85 ponto para cada aula lida, é muito mais interessante. Então, essas matérias marcadazinhas aqui em vermelho, então, são terríveis para você estudar, porque se você ainda tiver que ler essas matérias, elas não vão valer a pena para a sua aprovação. O único probleminha dessas matérias de baixo é o seguinte, todas elas estão no bloco 1. Todas estão no bloco 1. Então, português você vai ter que ficar muito bom para ganhar muitos pontos, ok? Mas também para evitar que você fique mal no bloco 1 e seja eliminado do bloco 1 por não fazer os mínimos ou alguma coisa assim. Então, olha aqui na lista do bloco 1. Administrativo, constitucional, penal, proc-penal e legislação especial são todas matérias de pontuação muito baixa e você encontra todas elas no bloco 1.
Aí, claro, você tem português, raciocínio lógico e estatística. Se você estiver bem, pelo menos em português e raciocínio lógico, você consegue fazer uma pontuação decente, porque as outras matérias aqui não valem nada. Lembrando que estatística é o problema. Diogo, eu consigo mesmo passar sem estudar essas matérias? Se a prova vier nessa mesma composição, sim, né? A gente não sabe quantos pontos a gente vai ter por matéria. Estamos fazendo uma análise baseada na prova de 2018. Diogo, você acha que vai se vir parecido com 2018? Cara, eles mantiveram as mesmas matérias do último concurso e praticamente 100% do mesmo conteúdo programático. Eles nem botaram e tiraram coisa das matérias, não. A legislação especial tem umas mudanças, mas o resto está praticamente igual. Então, a gente pode crer que não vai vir muito diferente disso aí. Existe uma tendência também, que a gente tem ouvido falar da área policial, especialmente da Polícia Federal, de que os direitos perdem importância nas provas de agente e escrivão, porque eles não querem muita gente formada em direito para agente e escrivão, porque, mas eu queria ser delegado e não sou, enfim, eles não querem, eles tiraram bastante o peso, tanto que a maioria deles é noções de direito penal, noções de direito administrativo, etc. e tal. Ok? Ok. Então, respondendo a sua pergunta, Diogo, eu consigo mesmo ser aprovado, mesmo abandonando administrativo, constitucional, penal, proc-penal, legislação especial? Consegue. Mas, para isso, você tem que ficar muito bom nas outras matérias, mas muito bom mesmo. Em informática, em contabilidade geral e em arquivologia, no caso de escrivão, tem que estar muito bom em português, tem que estar muito bom pelo menos em raciocínio lógico e um pouquinho em estatística. Então você está abrindo mão de algumas matérias e você está liberando tempo para as outras matérias serem muito bem aprendidas. Não vá deixar de estudar essas 5 matérias e você ficar capenga nas outras e depois vir brigar comigo. Pô, professor, eu não passei porque eu não estudei aqui. Não, você não passou porque você não estudou nenhuma matéria muito a fundo, nem ficou muito bom em nada. Por isso que você não passou. Se você estiver muito bom nas outras matérias, você consegue ser aprovado para a Polícia Federal também. Muito provavelmente. Falo isso baseado nas últimas provas e nos resultados das últimas provas. Ok? Para escrivão, a gente tem também as matériazinhas marcadas em vermelho, são aquelas de validade bastante duvidosa, porque você tem poucos pontos por aula lida, se você tiver que ler muita aula ainda, não vale a pena. O mesmo vale para revisões, tá bom? Se você já leu todas as matérias e tal, mas você sabe que não vai dar para ficar revisando tudo muito bem, dê preferência às matérias que valem mais pontos, dê preferência às matérias que são um pouquinho menores, que você consegue revisar tudo e, em caso de necessidade, use os assuntos cobrados com mais frequência pela banca, beleza? Eu tenho uma planilha dessa aqui para o concurso de escrivão, tenho uma outra planilha para o concurso de agente, eu tenho uma planilha dessa aqui para qualquer curso meu de técnica de estudos dentro da comunidade Estudo Completo. Use com moderação, e é interessante um detalhe, essas planilhas minhas se chamam tática de guerrilha. E entendam que esse nome não é à toa. Você utilizar os assuntos cobrados com mais frequência é uma tática de guerrilha, é uma tática de desespero, é uma coisa forçada, assim, é um último recurso. O certo mesmo é você estudar tudo de todas as matérias, ou quase tudo de todas as matérias. Porque você vê aqui que tem alguns assuntos, olha, que tem 0,1% de incidência. Significa que para cada 1000 questões de estatística vai ter uma sobre isso aqui. Pelo amor de Deus, é uma forte candidata a não ser estudada. Ok? Se você já estiver dentro da comunidade Estudo Completo, já estiver assistindo o curso completo lá dentro, essa é a primeira de 7 aulas, 6 ou 7 aulas. Na próxima aula eu ensino a fazer o ciclo de estudos super estratégico, focado no estudo pós-edital. Na outra aula eu ensino como que é um estudo pós-edital, quais são as diferenças de um estudo pós para um pré, o que você tem que fazer no pós-edital que é diferente do estudo normal para concurso. Tem aula de como estudar direto na legislação, e estudar a legislação é muito importante para a prova da área policial. Tem também uma aula ensinando a fazer caderno de erros, tem uma outra aula ensinando a fazer flashcards. Tudo isso é fundamental para você fazer uma boa preparação para essa prova, especialmente no momento desse de terror e pânico e correria que é o pós-edital, o edital publicado. Então, se você já está na comunidade,
as aulas estão aqui embaixo. Se você ainda não estiver na comunidade, entra. Você tem acesso aí a todas as minhas videoaulas, todos os meus cursos ali dentro de técnica de estudo, e você tem lives quinzenais também, 2 vezes por mês. Eu fico ao vivo durante 1 hora e meia batendo papo com os membros da comunidade, tirando dúvidas e tudo mais. É bem legal. Então entra para a comunidade, estudo completo. Daqui a uma semana, 8 dias, a gente vai ter a nossa próxima live. Então você vai poder inclusive tirar dúvidas comigo se você quiser, vai poder conversar com outros colegas, vai poder comparar, pegar a tática de guerrilha, olhar os assuntos mais cobrados, fazer a coisa toda. E se Deus quiser ser aprovado nessa prova, você tem o Prof. Diogo no seu corner, se você assim quiser. Se você estiver apenas no YouTube, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Vai ter análise de delegado também, para quem é formado em Direito e vai querer fazer a prova de delegado. E é isso aí. Aproveite os outros vídeos também. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.